Não, não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Olá pessoal, aqui é Dudu Ferreira e eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Eu quero falar hoje sobre a polêmica da teologia da prosperidade. A prosperidade é algo que é bíblico, né? A provisão faz parte de Deus, daquilo que Deus tem para nós, mas houve algumas distorções ao longo dos anos. O entendimento do evangelho real, puro e simples, é entender que através da cruz, a Bíblia diz que os que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não serem feitos, considerados filhos de Deus. Já viu aquela colocação? Eu considero esse menino como um filho. Não é isso. Foram feitos, fala que houve algo estabelecido por Deus. Somos filhos quando recebemos o que Cristo fez lá na cruz. O recebemos como Senhor e Salvador. Então, através da cruz, nós temos um Pai para amar. O Evangelho é isso. Nós temos um Cristo para adorar e reverenciar. E esse é o propósito do reino de Deus para nós e para todos que pudermos levar essa boa notícia. Esse é o cerne. A maior prosperidade é conhecê-lo, é conhecer Cristo e prosseguir em conhecer sobre Ele, sobre o que Ele fez, sobre a justiça de Deus, a justiça dele em nós. E esse entendimento que fala que o reino de Deus também não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria vem de Deus, é no Espírito Santo. Isso tudo vem de Deus. Então existe algo de Deus. O que foi dito errado ao longo dos anos? Foi dito ao longo dos anos que se você não for espiritual, as coisas não vão chegar até você. Ou se tudo não está bem na sua vida, tem alguma coisa errada. Então o bem-estar era levado como um parâmetro. E se a gente for ver isso, a maioria dos apóstolos, eles
sofreram perseguições, padeceram, passaram muitas vezes a vida doando pelo Evangelho, se doando pelo Evangelho. Então, isso é errado, fazer barganha com Deus. Foi oferecido por muitas igrejas para arrecadar dinheiro, né? Dos fiéis, sobre barganhar. Faça isso, faça uma prova, Deus vai te dar 100 vezes mais. Muitas coisas erradas que não tem a ver, porque o verdadeiro Evangelho, nós limitamos Deus quando resumimos o Evangelho a ser rico ou viver em bem-estar, sendo que Deus tem isso para nós, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho foi resumido a isso, a buscar uma busca incessante ao capitalismo, né? Às coisas, como se fosse Deus fosse um grande supermercado onde nós pedimos e pegamos coisas. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é conhecer a Deus, é estar perto de Deus. Ele é a nossa suficiência. Mas existe um outro lado também, é que muitas pessoas, por causa disso, por causa dessa distorção, distorceram também para o outro lado. Por exemplo, parece que tiraram da Bíblia a palavra vitória, a palavra vencedores. Quem tirou isso da Bíblia, né? O que é falso não anula o que é genuíno, o que é verdadeiro. Então, e também a maioria das pessoas que, como eu já vi muitas vezes, né, por rodar aí as igrejas pelo Brasil, e as pessoas que batem contra a provisão, falar sobre vitória, ou falar sobre que somos vencedores, que parece que dá uma coceira neles. Esse tipo de pessoas são pessoas altamente prósperas, que têm muitas vezes 2, 3, 4 carros e omitem isso, né? E passam algo muitas vezes para a igreja como se fosse o Evangelho também é você viver uma causa de pobreza, né? Você fazer um voto de pobreza. E isso é um desequilíbrio também. E omitir isso do Evangelho, que Deus é um Deus bom, que eu posso esperar bom, não existe nada de errado em fazer isso, em esperar coisas boas, até porque a palavra elpis significa a expectativa do bom, e ela está repleto de elpis no Novo Testamento. Em várias passagens que nós vemos como esperança, na verdade é uma esperança em ter expectativa de coisas boas. Não há nenhum problema, sendo que isso não pode ser o meu foco, o meu objetivo. O meu objetivo é a presença, a glória de Deus. Nós precisamos buscar essa maturidade, porque omitir esse Evangelho de um Deus bom e galardoador dos seus filhos é um erro tão grave quanto deturpá-lo com materialismo. Então dizer que você vai prosperar, se vier, aqui vai começar um milagre, aqui você vai mudar de carro, aqui você vai ter uma casa nova, isso não é Evangelho. Mas também achar que Deus, ele não tem nada de bom, ele não deseja que você vive bem também é um erro. Mas e quando eu tenho necessidade? Eu posso pedir, eu posso esperar um milagre? Na verdade, precisamos definir o que são necessidades reais e entender o que é provisão. Deus tem provisão para nós. Deus, ele sabe o que nós necessitamos, a Bíblia, vamos falar sobre isso, mas nós precisamos entender o que é materialismo, você viver uma vida querendo coisas. Esse não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é você avançar com o reino. Deus te dá um suporte para você avançar com o reino, mas para isso você precisa ter uma visão ampliada daquilo que Deus tem para a sua vida. Por exemplo, um grande dono, empresário de várias redes de supermercado no Brasil todo, é um homem de visão, é um homem que é uma bênção. Ele pode não ser um cristão, mas ele está abençoando muitas pessoas. Quantas famílias estão sendo empregadas, estão tendo provisão por causa desse homem? Foi um homem que teve uma visão grande para ser um grande empresário. E não existe nada de errado se Deus te der isso. Se você tem isso no teu coração queimando e buscar a Deus uma visão ampla para você crescer. Não existe problema quanto a isso, mas é uma missão.
é você ser bênção, é você levar o reino de alguma forma. Por exemplo, você ser alguém que vai abençoar com ofertas, ser um mantenedor de uma obra, para que a palavra seja pregada, para que porta esteja aberta para que pessoas, o aprisco, né, das ovelhas, para que pessoas entrem e recebam, sejam pastoreadas, sejam cuidadas, sejam abençoadas com a palavra que muda, porque o que muda é a palavra, o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, cura, provisão, não foi tirado da Bíblia. Isso não foi tirado. Se alguém rasgou da sua Bíblia pessoal, isso não foi tirado. Deus tem isso para nós hoje. Mas precisamos entender o equilíbrio disso. Por exemplo, em Romanos 8,37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não fala vencedores, mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Ou seja, a palavra vencedor não foi retirada da Bíblia. Em 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo era, mesmo ele passando, a mentalidade de Paulo era totalmente positiva. Ele passava por lutas, ele vivia preso, ele vivia sendo caçado muitas vezes. E mesmo assim, ele, às vezes dentro da prisão, ele falava, alegrai-vos. Ele era positivo, ele fala, Deus sempre me conduz em triunfo. Ser positivo é bíblico. Ser positivo é crer que Deus é um Deus bom. E mesmo em meio à dificuldade, a visão triunfalista, como muitos dizem aí, ser triunfalista, a tua visão é triunfalista, a Bíblia, Cristo é triunfalista. É você, independente do que você está passando, entender que Deus tem um propósito e que Deus está do teu lado. Porque muitas vezes Deus parece um clichê, mas é uma verdade. Por exemplo, Daniel, Deus poderia intervir, não deixar que ele fosse para a cova. Mas teríamos essa história para contar de Daniel na cova dos leões? Então muitas vezes Deus nos livra não da cova, mas na cova. É um clichê muitas vezes usado aí por cristãos, mas é uma verdade. Nós vamos passar por aflições, mas é uma passagem. Aflições é uma passagem. Deus tem para nós provisão, sim. Deus tem para nós livramento, sim. Mas teremos aflições e teremos dificuldades. Isso é natural, isso faz parte. Outra coisa, Deus, para que Jesus ele veio e morreu na cruz? Ele precisava provar alguma coisa para o diabo? Existe algum adversário para Deus, para Jesus, para Cristo? Existia alguma coisa? Por que ele fez isso? Ele fez por nós, pelo amor dele por nós. Ele queria nos reconciliar. Cristo nos reconciliou e nos deu essa palavra da reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5 fala sobre isso. Então, Deus quer que nós reconciliemos o mundo através da mensagem da palavra, através da nossa vida. E para isso, muitas vezes Deus dá suporte. Deus ele nos capacita. Deus ele nos dá para a sua igreja o suporte para avançar o reino. Para isso precisa de recursos e não é errado. Outra coisa também, eu posso pedir, é errado pedir alguma coisa a Deus? Se você for ver, é muito interessante essa palavra, essa pergunta, porque a Bíblia fala que tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, tudo que pedirmos, Ele fará. Mas isso não é uma palavra mágica, ou um catálogo do universo. Deus nunca quis que fôssemos interesseiros, materialistas. Deus nunca quis, ele falou, você não deve servir a Mamon. Né? O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. É um péssimo senhor. Se o dinheiro se tornar senhor da sua vida, você vai ter problemas, você vai perder o foco e você vai sair do projeto de Deus para a sua vida. Agora, algo interessante, por que no final, antes da sua morte, toda vez que alguém está perto da morte, ele se reúne com a família, com os amigos e fala coisas importantes. Jesus, no capítulo 14 de João até o capítulo 16, que foi antes da crucificação, ele reuniu os seus discípulos e começou a falar de várias coisas. Falou sobre o Espírito Santo, ele falou sobre
a volta de Cristo lá no cenáculo, falou sobre as mansões celestiais, mas ele falou, dentre João 14 até o 16, eu não vou citar todos os versículos, eu anotei aqui, mas 6 vezes ele falou que nós poderíamos pedir ao Pai, em nome dele, tudo que pedíssemos ia ser feito. Por que ele falou tanto sobre pedir? Porque ele é um Deus galardoador. Isso não quer dizer que é uma palavra mágica, um Shazam, né? Que você vai falar e vai acontecer. Você precisa ampliar a sua visão. Você precisa entender qual é o projeto de Deus no reino. Deus vai te dar suporte. Quando você entende isso, tudo muda. Você não vive uma vida materialista. Você vive para o reino. Você vive para fazer a vontade do seu Pai. E no meio desse caminho, Deus tem o reino para você viver aqui. Deus tem coisas boas para você. Ele é um Pai galardoador. Certa vez Jesus disse: vós que sois maus, sabe dar bons presentes para os seus filhos. Se o filho estiver com fome, quiser, estou com fome, quero comer um ovo, e você vai dar uma serpente. Jesus até brincou sobre isso. Quanto mais Deus é um Deus galardoador. Amém? Precisamos ter esse equilíbrio sobre não ser materialista e entender que Deus vai te abençoar, Deus quer que você vive bem, mas Deus, existe um propósito muito maior. O Evangelho é muito maior do que isso. Aqui em Mateus 6, 31 a 33 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar. O primeiro lugar define o que é o segundo, o que é o terceiro, o quarto, sucessivamente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão, aqui fala o quê? Acrescentadas. Não fala vai ser retirada. Ele fala que todas essas coisas, está falando de quê? O que comer, o que vestir, o que beber, coisas naturais. Deus sabe. Existe uma passagem interessante lá em Números, que fala que Gideão, Deus sabia, falou, vai lá fazer um sacrifício, vai lá na casa do teu pai, pega o segundo boi, o que tem 7 anos, Deus sabia de tudo o que tinha, Deus sabe de tudo que você tem, Deus sabe de tudo que você precisa, Ele sabe as estrelas, quantas estrelas existem no universo, ainda chama todas pelo nome. Esse é o teu pai, e quando você se torna filho, Ele cuida de você. Então você não precisa se preocupar. Qual é a sua preocupação? Qual é aonde você precisa direcionar a sua fé? Por exemplo, a fé, eu já disse isso, mas a fé no Novo Testamento 20 vezes é relacionada à justiça. E apenas 4 vezes é relacionada à salvação. Ou seja, nós precisamos crer. Eu preciso crer para ter isso. Eu preciso crer para adquirir, para receber um dinheiro ou para arrumar um emprego. Eu preciso crer para ganhar um carro. Você precisa crer para a justiça. Porque o entendimento da justiça nos leva, ou seja, o diabo quer que você se sinta indigno, impuro, que você não merece, mas o favor é imerecido. A graça é isso, favor imerecido. Quanto mais você tem na sua mente a consciência do pecado, você cultivar isso, mais você vai se sentir indigno. O Hebreus 10 fala sobre isso. A consciência do pecado, se no Antigo Testamento as pessoas fosse retirado isso, ela não precisava mais de sacrifício. Ele estava falando acerca do que ia acontecer, o sacrifício de Jesus. A consciência hoje é a consciência da justiça, porque existe frutos. Andar em santidade é um fruto. É fruto do quê? Daquilo que você sabe que Cristo fez através da cruz. Lá na cruz Ele fez por você. Quando você tem essa consciência da justiça, buscar em primeiro lugar o reino, o propósito de Deus. Você é um embaixador do reino para levar as boas notícias. A sua vida é uma carta viva para ser lida pelo mundo. Quando você entende e você busca, sua prioridade é o reino de Deus e o
o entendimento, a revelação da justiça de Deus em você. Porque Deus te fez justo, por causa disso, Deus ele cuida de você. Aí você não precisa, as bênçãos te seguem. Você não precisa correr atrás. Deus não te chamou para ficar correndo atrás de bênçãos. Esse não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é você avançar no reino e Deus vai cuidar de você, porque Ele sabe tudo o que você necessita. A graça, ela é superabundante. Romanos 5,17, um texto que eu amo, fala que porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Ele não fala só a graça, fala de uma graça que é abundante. E fala, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo. A graça é superabundante. Sempre que Paulo falava, ele falava de uma graça abundante, fala que somos mais do que vencedores, que Deus ele é grande, ele pensa grande, então não limite Deus. Por isso você não precisa se preocupar com coisa. Se preocupa em entender sobre a justiça, de quem Cristo é em você. O que você é em Cristo, o que Ele é, como Pai que te ama, que cuida de você. Aí você vai seguir com o reino. Você vai parar de se preocupar com coisa, de buscar coisas e começar a priorizar o reino de Deus e o aprendizado da justiça, como Deus está te ensinando através dessa mensagem. Amém? Então, quando essa revelação chega, a maior prosperidade é conhecer mais e mais a Deus. A maior prosperidade é você entender que existe um Pai para amar, um Pai que te ama, um Pai que cuidou de você, que enviou o seu Filho por você. Esse Pai, Ele está lá nos céus e Ele te ama. Ele não é um Pai que tem juízo para você, Ele é um Pai que tem favor imerecido. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente e que você tenha a cada dia mais a suficiência na glória de Deus. Amém? Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.